Esse é um dos casos, Rosângela, bem fascinante, porque é uma mulher. Isso. Né, onde eu digo que inverte o papel, porque ela se torna a grande antagonista, Exato. que é da Aileen... Como é que é o nome dela? Eu sempre Aileen chamo ela de The Monster, né? Aileen Wuornos. Wuornos, Wuornos, é Wuornos. Aileen Wuornos. Ela... Eu chamo ela de The Monster por causa do filme, com a Charlize Theron, que foi fantástico. Famoso e tal. Que ela ganhou Oscar. Ótima, ela é uma excelente atriz, adoro. A Charlize, maravilhosa. Linda. E ela ficou, não só assim na aparência, né, mas o jeito, tudo que a gente tem de imagem da Aileen, ela no tribunal, ela falando, ela provocando os jurados, ela tem uma coisa muito provocativa, né? Assim. Eu faço mesmo, eu não sei o quê. E fala, inclusive, de sexo, de coisas assim. Ela falava isso durante o julgamento, né? Porque agredia as pessoas com esse tipo de comentário, né? Então, ela não chegou com a cabeça baixa, não. Eu conheci esse personagem no filme em 2003, que eu fui ao cinema assistir. Mas vamos conhecer quem é a Aileen... pegar meu óculos, olha, gente, Wuornos. sem óculos. Depois da idade não tem... Não Aileen tem Wuornos. Wuornos. Então, gente, a Aileen é uma mulher serial killer, psicopata, serial killer, que mata, é do tipo que mata, que a gente chama do emotivo, não porque ele chora e sente a cada morte, é porque ele curte, desde o momento que ele está planejando, ele já está curtindo aquilo. E dá um incrível prazer, porque é uma diversão. Né, o que ela está fazendo. Ela é desse tipo. Sim. Então, ficou muito claro, teve uma avaliação excelente dos psiquiatras, psicólogos, todos que fizeram a avaliação. Durante o julgamento, tive a oportunidade de tem imagens, tá, se vocês procurarem aí, eu tive acesso ao que ela comentava, o que ela falava, tem coisas assim muito agressivas, né? E ela não fez questão de mudar, de tentar passar uma imagem de coitadinha, apesar de tudo que ela passou. Olha lá, essa imagem é ótima, né? A cara é dela. Ótima. A cara dela, gente, é puro deboche. É um deboche contra uma sociedade machista. Contra o deboche. A percepção que ela tem, né? Da sociedade, da realidade. Ela foi construída, Rosângela, porque o passado que você vai entrar nele, Sim. Você vai descobrindo o passado dela, você fala assim, não ia dar, não tinha como dar certo. Mesmo se não fosse psicopata, sendo psicopata. Ou ela tem uma personalidade psicopata. Quem que é a Aileen? Então, as duas coisas, né, Beto? E a gente sabendo a família dela, dá até para entender, porque tem até uma coisa meio genética, né? Hereditária. Verdade. Que é complicado. Então, você vê, ela já nasceu. Assim, a psicopatia ou você é ou você não é. Não tem mais ou menos. É que nem gravidez. Estou mais ou menos grávida. Não. Ou você é ou você não é. Isso pode ser piorado? Claro que sim. Porque todas as interações do ambiente influenciam na vida da gente. Nós somos o resultado disso. Psicopatas ou não, ou esquizofrênicos, ou doentes mentais, ou com transtorno de personalidade, ou com nada, absolutamente saudáveis, nós somos o resultado do que nós trazemos conosco. Vem aí a genética muito forte, cada vez mais, né, determinando o que você vai ser, o que você gosta de comer, como é que vai ser seu corpo, sua mente, do que você vai gostar e do que você vai morrer. Né? A genética está cada vez mais evidente nisso. Sim. E o que você traz mesmo, espiritualmente, dentro ali. E aí todas as interações que a gente tem ao longo da vida. Primeiro com os teus pais ou com os responsáveis que estão ali. E aí a escola, pessoas, instituições. Então, ela é o resultado de tudo isso. Mas ela não se tornou psicopata porque ela teve uma infância miserável, né? Em todos os sentidos. Não. Contribuiu com toda essa agressividade dela? Com certeza. Né? Com todo esse deboche, com todo esse desprezo que ela tem pela sociedade, pelas normas, pelos homens, né? Tá claro ali. Então, o que aconteceu? Ela é uma serial killer, ela matou. Vamos lá. Ela nasceu, gente, vamos primeiro. Ela nasceu em 29/2 de 56 e foi executada, né, em injeção letal em 9/10 de 22. Flórida, né? Ou seja, ali é duro, hein? É melhor você não ela cometer morreu crime. Em 2002, o filme foi em 2003. Ela morre já. Exatamente. 46 anos ela tinha, quando foi 46. executada, a gente não tem. E ela realmente é uma assassina em série e prostituta.
Né? Isso ficou muito claro, exploraram bastante. Por quê? Que é uma coisa interessante a prostituição. Ela usa isso por ser um meio relativamente fácil dela conseguir o que ela quer, para sobreviver. Né? Conseguir o dinheiro, e também é uma forma dela chegar nas vítimas, nas potenciais vítimas. É muito fácil. Né? Você é prostituta, sexo, você está oferecendo nas isso. Nas vítimas que ela queria. Nas vítimas que ela queria, todas homens. Né? Ela matou, na verdade, 7 pessoas. Então, ela tem aí... E ela continuaria a matar. Estava muito confortável para ela. Porque na prostituição ela tinha o dinheiro, ela ainda pegava as coisas, né, das vítimas. Tinha muita coisa que ela ficava com ela, de joia, de dinheiro, etc. Como troféu ou também por Eu acho ser que como... bem? Não, como meio mesmo de objetos para ela poder sobreviver, né, vender, alguma coisa assim. Não tem no histórico dela, ela tinha interesse pelos souvenirs, pelos troféus. Não vi em nada relacionado a ela essa característica. E não são todos os serial killers que pegam os souvenirs. Né? Então, E ela tem esse passado, que é o que você falou, esse componente genético que pode ser. Sim. Por conta do próprio nascedouro dela. Nascedouro dela. E a coisa é braba, viu, Beto? Difícil, hein? E se alguém... acho que nasceu nessa família meio assim, sabe, correto, ia sofrer bastante, porque gente complicada. Bom, logo que ela foi pega, o que ela tentou jogar? Ai, eu matei porque era legítima defesa, porque esses homens queriam me estuprar, porque eles queriam me agredir, então eu matava. Mas isso não colou. 7 caras? 7 caras, né? Todos. Vamos falar um pouquinho da infância dessa. Essa menina nasceu de um casal. Quando ela nasceu, o pai estava preso por ter estuprado e matado uma menina de 7 anos, gente. Então já começa daí. Ela nunca conheceu o pai, porque esse pai acabou se matando. Na cadeia. Na cadeia, tá? E a mãe, diante disso, falou, não, ela tinha um irmão mais velho, ela e o irmão alguns anos mais velho do que ela. A mãe simplesmente chegou e falou assim, não, eu não tenho condição, eu vou deixar com os meus pais. Então, os dois ficaram ali para serem criados pelos avós maternos. Só que, gente, aos 11 anos... Bom, de início, essa menina já começou a ser abusada sexualmente pelo avô. Que ainda batia e não nela, só né? sexualmente. Ele obrigava ela a tirar as roupas. E ela foi muito pequena, gente. Deixa eu ver. Ela chegou lá na família... Eu anotei aqui. Ela era uma garotinha... Em 1960. Se ela nasceu em 56, 4 anos. Quando ela chega na casa dos avós, o avô já começa a abusar, a espancar essa menina. Ele a obrigava a tirar a roupa e batia nela. Espancava, literalmente, e estuprava essa menina. Não só o avô, os amigos do avô também. Quer dizer, olha onde essa menina estava. Ela já começou isso aos 4 anos. Aos 11, gente, ela já estava dependente de droga. Por meio de quem? Do irmão. Tá? Aos 11, não. Aos 7 anos. O irmão tinha 11. Espera um pouquinho. Espera aí, vamos ver. Eu acho que ela tinha 11 anos. Ela tinha 11, tá certo. Ela tinha 11 anos. E o que é muito doido é porque é o seguinte, você percebe que a prostituição faz parte da vida dela desde que ela nasceu, no seguinte sentido. Apesar de que prostituição é porque a pessoa quer vender o seu corpo e entra numa negociação. Ela, com certeza, esse avô vendia essa menina. Claro. Ele ganhava uma grana em cima. Exato. Né? Pelo prazer dele e também ela por fica grávida do amigo de do avô. um dos amigos do avô e o bebê é dado para adoção. Né? Aos 11, gente, ela já estava dependente de entorpecente que ela conheceu com o irmão. E o irmão também abusava dela. Para ela conseguir a droga. Ou seja, ele também faz... o uso do sexo com ela. Do sexo. Para ela conseguir. Inclusive para ela comer. Para ela ter comida. Quer dizer, cadê essa avó, né? Porque a avó aí, o que era lá? Um enfeite? Porque ninguém fala dessa avó presenciando tudo isso. Quer dizer, o avô, ela com 4 anos, o avô já começa a espancar. O neto aprendeu com o avô. Claro. O garoto. O objeto a ser violentado estava na sala para todo mundo. Estava na sala para todo mundo. Ela estava servindo para todo mundo. O irmão, em troca de comida ou droga, violentava também. Sem contar que aos 6 anos, gente, ela ficou com o rosto deformado, que foi o irmão que fez isso. Quer dizer, o irmão também, maravilhoso. Mexendo com fluido de isqueiro,
pegou fogo, pegou o rosto dela. Se vocês observarem nas fotos, você vê que ela tem o rosto, né, queimado e deformou. Ela era uma menina bonitinha, aquele padrão americano, né? Ela ficou deformada com isso, a pele toda, né, marcada. E foi assim, claro que com uma infância dessa, a coisa não... Né? E esse componente dela, né, de ser uma psicopata, né? E a mãe, e quando a avó morre, que ela é jogada na rua, né? Sim. Aí a avó morre e eles simplesmente jogam lixo na rua. Né? Deixa eu ver quando que a avó... 14, aos 14 anos. Ela engravidou. Aos 15. Ela deu à luz a um bebê que foi para adoção. A avó morreu quando ela tinha 15. Então, com 15 anos, ela já foi expulsa de casa. E ela teve que se virar. Como é que ela ia se virar? Se prostituindo. Era o que ela conhecia. Assim, ela foi formada nisso a vida inteira. Então, tudo que se ela se ela desse o sexo, ela conseguiria comida. Se ela desse o sexo, ela conseguiria drogas. Se ela desse o sexo, ela conseguiria que o avô parasse de bater nela. Se ela deve ter visto o avô vendendo ela. Claro. Então, ela percebeu que sexualmente ela vai conseguir, com 14, 15 anos. Exato. Você acha escola? Você acha que é escola? Imagina. Não dá, né? Não dá, né, Beto? Absurdo, né? Agora, ela tem o componente da psicopatia. Porque uma pessoa que não é psicopata pode passar por tudo isso, ela vai ter problemas sérios, vai. Ela pode realmente entrar no caminho das drogas, ela vai ficar depressiva, ela pode ter uma série de transtornos, né, de personalidade, mas ela não vai matar 7 pessoas. 7 porque ela foi parada, né? Porque ela ia continuar com isso. Sim. E também era uma forma dela conseguir os objetos e tudo que era material de troca, dinheiro, relógio, joia, sei lá, que ela pegava, né? Sim. Desses indivíduos. Bom, aí, gente, ela casou. Em 74, ela foi presa por desordem, já, por dirigir alcoolizada e atirar contra um carro. Então, ela já estava, né, com a posse de uma arma. Também, nas ruas, você tem que aprender a se defender. Sim. Né? Então, é óbvio que ela teria algum meio ali de se defender, acabou atirando num carro. Ela já era arruaceira, agressiva, já começou com pequenos delitos e a coisa foi crescendo. E ela não estava nem aí. Né? E assim foi. Em 76, gente, ela chegou a casar com um indivíduo que era dono de um iate, de um clube de iate. Sim. Ficou casada, mas ela continuava a se envolver com briga, bebedeira, em tudo que até lugar. Né? E gozado que esse casamento ele foi anulado. Não sei qual o motivo, mas ele foi anulado. O irmão acaba morrendo de câncer, né, no estômago, e ela recebeu $10 mil de um seguro dele. Então, com esse dinheiro, ela sobreviveu um tempo aí, também gastou, né, com tudo que ela pôde. Uma pessoa como ela, que passou... Tem conserto, Rosângela? Independente se ela vira serial killer ou não. Difícil, não. Tem conserto? Tem como a pessoa conseguir, com terapia, com isso, com aquilo, sim, virar o jogo? Se ela não tiver... Consegue, Beto. Se ela não tiver essa personalidade psicopática, eu vou falar, ela consegue. Porque a terapia ela vai trabalhar o quê? Emoções. Sim. Todas essas emoções que estão associadas a esses fatos da vida dela. Não é terapia de um mês, né? Aí é longo prazo ou ad eterno. Mas ela consegue reverter. É possível. Se ela também tiver interesse em reverter isso. Se ela até souber que dá para reverter. Souber que dá para reverter. De não se gostar daquela maneira e saber que você foi construído desse jeito. No caso dela, por ter essa personalidade psicopática ou psicopata, ela não vai ter esse vislumbramento. Não dá para você trabalhar a emoção com ela. Não. E outra, a violência na vida dela está aflorada, Beto. Sim. Né? Nós temos aí, a gente sabe que psicopata cria máscara social, ele não precisa ser o cara extremamente violento, ele vai ser um cara que vai dar muito problema, esse indivíduo vai ser complicado, vai criar problema para a família e tal, mas ele não precisa chegar nesse ponto. Né? É um cara que é sempre ele em primeiro lugar, aquelas coisas todas que a gente já discutiu. Ela não, ela só sabe interagir com as pessoas através da violência. Ela não tem outra linguagem da crueldade, da violência, da agressão. E ela é uma mulher se você forte, olhar a vida grande, toda dela, sim, ela está se organizando para se tornar a serial killer. Sim. Então ela vai lá, rouba, esse casamento, que não sei por que casou, e daí anulou, logo depois que o irmão morre, quer dizer, também não está nem aí, mas o interessante é que ela recebe um seguro de $10 mil, deu uma segurada na vida dela,
Mas ela vai presa, sai da cadeia. Sai, gente. Aí ela já está. E muito nova. Ela já está nova. E muito nova. Porque ela nasceu em né? 56, a gente está falando de 76. Olha, já nem 20 anos. Na década de 80, ela já é presa por fraude, assalto, cheque, ela fraudava cheque, roubo. Né, de 81 a 85. Ela entrava e saía da cadeia, mas já conhecia. E outra prática também de prostituição. Nesse meio tempo aí... Que nos Estados Unidos não pode. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos não pode, a não ser Nevada, onde tem Las Vegas e tudo, mas é o único estado que você pode ter a prostituição como meio de vida. No Brasil, você pode ser prostituta ou prostituto, mas não pode... Explorar o Explorar, né? Esse que é o crime. O gigolô que é o criminoso. O gigolô que é o crime. A prostituta em si, não. Mas nos Estados Unidos não, vai preso. Vai. Então ela ficou nessa coisa de entrar e sair, entrar e sair. E tem um detalhe, ela tinha N nomes diferentes. Danada, entendeu? Coisa de estelionatário. Ela tinha N identidades. Então, roubou, que foi a Mary Lou. Assaltou, foi a Sara. A outra era a Mary, a outra era a Jane. Ela criou várias identidades, mas é claro, a polícia também não é boba, né? Já levantou que ela tinha todas essas identidades falsas, que ela ficava se apresentando e tal, para conseguir as coisas que ela tinha interesse, né, gente? E aí ela conheceu uma garota que no filme é a Christina Ricci. Que é bem parecida com a garota original mesmo, né? Começou um namoro com essa menina que é a Tyria Moore. Se conheceram num bar gay, né? Já se conheceram. É Tyra, mas é que tem um I no meio aí. Você não ia falar Tyra. Eu chamo ela de Tyra Moore. Tyra Moore, tudo bem. Essa menina, elas foram morar juntas, né? E a Aileen começou, incentivou... Ela gostava dessa moça. Gostava. Mas psicopata vai gostar? Assim... Estava interessante para ela de alguma maneira. Ou essa moça tinha carinho por ela? No filme ela dá uma explorada na Aileen também. Mas ela também tinha uma coisa mais carinhosa, ela que é uma coisa que não tinha. Mas ela que entrega tudo dela, né? Sim. Essa Tyra. Essa então ela devia ter muito medo dela, porque ela sabia quem ela era. Ela estava sendo útil de alguma maneira para a Aileen. Qual era o lance aí dela estar com essa moça? Tinha algum tipo de benefício que ela estava mantendo. E essa moça, acho que quando ela percebeu exatamente o que era a Aileen, ela estava ali por medo. Contanto que quando a primeira oportunidade que ela teve para contar tudo, ela entregou, né, gente? Já fez negociação e entregou todo o jogo, né? Foi ela que... Mas a Tyra não era prostituta? Não. Pelo que a gente sabe, não. A Aileen que ficava se prostituindo para manter o casal. Para manter o casal. Mas ela tinha também interesse nisso. Na prostituição era interessante para ela. Sim. E aí o que aconteceu? Ela começou a extravasar esse lado dela. Ela deve ter agredido muito homem. Ela já tinha esse esquema, né, de agressão, de bater, de atirar. Era uma, né? E aí o que acontece? Foram morar juntas e a partir de 89, isso foi década de 80, né? A partir de 89 ela começou a pegar carona pela Flórida. Junto com a Tyra. Né? Como prostituta. Ela começou a pegar junto ou não com ela. Ela começou a pegar em 13/12, gente, foi a primeira vítima. De 81? De não, 89. De 89. 89. Foi a primeira vítima que foi encontrada numa via interestadual. Ela ficava pedindo carona e, né, pagava como? Prostituição. Sim. Né? Trocava sexo. Esse indivíduo foi baleado 3 vezes e enrolado num tapete. E encontraram. Ok. No dia 1º de 90, outra vítima. Dia 6/6/90, outra. 7/6, olha como está próximo. Ela está meio outro, como um spree killer. É o começo disso, ela está indo muito pelo impulso. É aquela coisa, adorei esse doce como tu, vou comer a caixa inteira. Exato, que a gente costuma colocar como spree killer. Porque o serial killer, propriamente dito, aquele cara maduro, aquele que tem organização, que ele tem um local apropriado para um cárcere privado. Cria um ritual. Assim, gosta da coisa sádica, gosta de tortura, gosta de necrofilia, gosta de estrangulamento, tal. Ele não mata, não é assim. Dia 5, dia 6, dia 7. Não, às vezes passam anos. O indivíduo pode pegar uma pessoa agora
e daqui 2 anos. Por isso que é tão Estuda, difícil. Né, a vítima que ele vai querer. Tem aquela coisa meio de predador, dele ficar olhando, né, dependendo do modus operandi dele. Fica aguardando a vítima durante um tempo também. Sim, é uma coisa mais trabalhada, mais madura. Aqui, o que ela mostra? Ela começou e gostou da coisa.